Os Gapas são uma espécie de monstros gigantes antigos que apareceram pela primeira vez no filme japonês de 1967, Gappa. Todos os três Gapas que apareceram no filme compartilham características comuns, sendo baseados em vários répteis e pássaros, como águias e falcões. No geral, eles se assemelham a enormes grifos bípedes. Conforme exibido nos dois adultos vistos no filme, a espécie é sexualmente dimórfica. A fêmea tem uma crista na cabeça menor e um rosto mais achatado em comparação ao seu parceiro. Suas escamas são triangulares e suas pálpebras são reversas à dos humanos. As asas dos Gapas são diferentes das dos pássaros. Na verdade, elas não são bem asas. Na verdade, são costelas evoluídas. No início do filme, uma criança que habita a ilha do obelisco chama as criaturas de Gappa. No filme, não há uma explicação do porquê que os nativos da ilha o chamam de Gappa, mas há teorias dizendo que seu nome foi baseado em um famoso yokai japonês, chamado Kappa. Eles não são só semelhantes no nome, mas também na aparência, pois o projeto de Gappa foi baseado em três figuras mitológicas, Kappa, Tengu e Garuda. Nos anos 60, os filmes de monstros gigantes estavam fazendo um grande sucesso nos cinemas, e nessa época foram feitos vários filmes de monstros gigantes, como Gorgo, King Kong vs Godzilla, Ghidorah, o monstro tricéfalo, Ebirah, terror dos abismos e Mothra vs Godzilla. Sabendo disso, a empresa Nikkatsu Corporation resolveu que deveriam fazer um filme de monstros gigantes, pegando, por assim dizer, o embalo dos filmes de monstros da época. Gappa era o único kaiju que a Nikkatsu tinha na época. Os efeitos dos monstros no filme foram criados por Akira Watanabe, um ex-funcionário da Toho. O diálogo em inglês, na versão americana do filme, é creditado a William Ross. O roteiro ficou com Isao Yamazaki e Ryuzo Nakayashi. A trilha sonora com Saitaro Omori e dirigido por Yaruyasu Noguchi. Gappa, o monstro tribiano, é lançado em todo o Japão no dia 22 de abril de 1967. No filme, uma expedição à Ilha do Obelisco pelo Sr. Funazo descobre um monstro bebê que eclode de um ovo perto de um templo sagrado. Os nativos da ilha imploram aos cientistas céticos para que não levem o bebê embora, para não irritar os pais dele, pois eles saberiam que algo aconteceria. E como já era de se esperar, os cientistas não o escutaram e acabaram levando o bebê embora. E logo após isso, dentro da caverna, surgem dois Gappas gigantes, que são seus pais, que emergem das águas subterrâneas sob o vulcão, destruindo tudo em seu caminho. Saki, o único sobrevivente, é resgatado por uma frota da Marinha Americana e trazido de volta ao Japão. Os pais Gappa invadem o Japão, destruindo praticamente tudo em seu caminho. Mas o ataque cessa quando eles recuperam seu filhote. Felizmente, eles cedem e partem para retornar à Ilha do Obelisco, que é e sempre será até o momento o seu lar. Os Gappas têm personalidades até que bem diversificadas. Por exemplo, o Gappa filhote tem uma personalidade igual a de um bebê ou criança, sendo bem bobo e atrapalhado, sendo muito curioso em questão aos humanos, e acima de tudo ele é calmo e não demonstra no filme medo ou algo parecido. Já seus pais têm uma personalidade igual ao do que de uma mãe de um pai, fazendo de tudo para proteger e salvar seu filho. A Gappa fêmea mostra muita preocupação a respeito de seu filho. Já o macho demonstra um sentimento de raiva aos humanos, possivelmente por causa de que os humanos levaram seu filho, e isso o deixou muito, mas muito irritado.
Os Gapas apresentaram grandes habilidades ao longo do filme, como por exemplo, eles podem voar a uma velocidade máxima de Mach 6 e também têm uma velocidade subaquática máxima de 150 nós. Eles têm uma força destrutiva de 2 milhões de cavalos de potência. As asas dos Gapas podem emitir ventos com a força de um furacão. Ou seja, com essa habilidade eles podem criar tsunamis ou tempestades, usando essa habilidade. Os Gapas adultos podem disparar um raio, chamado de feixe de calor radiante, de 4.000 graus Celsius, de suas bocas. Isso é descrito como sendo, entre aspas, comparável a um raio da morte. No filme, eles podem queimar ou derreter qualquer coisa que entre em contato com esse feixe. Essa habilidade também é especulada no filme para tornar os Gapas imunes ao veneno, de qualquer tipo que vocês imaginarem. Os Gapas emitem bioluminescência de seus olhos, que parecem brancos azulados debaixo d'água e amarelos na terra. A fêmea Gapa possui uma substância parecida com uma pérola em seu corpo, provavelmente armazenada em suas penas e pernas também, né? Esta substância pode fazer com que os humanos fiquem, por assim dizer, cegos. O corpo do Gapa juvenil é eletrificado e causa arcos elétricos ou faíscas, sempre que metais são fixados em seu corpo. Isso pode sugerir que os Gapas adultos também são capazes de emitir eletricidade. Eles também demonstraram serem bem inteligentes, podendo raciocinar várias coisas como nós, os humanos. Isso é raro, já que a maioria dos monstros gigantes são burros e idiotas, como vocês devem saber. Os Gapas são uma espécie muito antiga do planeta. Eles já estavam presentes quando a Terra ainda era uma nuvem interestelar. Eles lutaram com muitos monstros desde então. Isso indica que eles existiram há muito tempo atrás e existiram também vários outros monstros, incluindo Gapas capazes de sobreviver no espaço e durante a formação de planetas. E Gapas são, se não um dos mais poderosos kaijus monstros que tem no seu universo. O fato de a fêmea Gapa se alimentar de um polvo quando o casal apareceu em Atami indica que os Gapas podem se alimentar de vida aquática. A fêmea Gapa caçava o polvo para alimentar os juvenis, e os juvenis nunca se banqueteavam com as carnes preparadas pelos humanos. Suas influências no planeta Terra e nas formas de vida, incluindo os humanos, foram vastas. Elementos básicos dos órgãos internos de Gapas para carregar eletricidade derreteram na água do mar durante a formação da Terra, e isso tornou a água do mar de hoje salgada. Apesar de suas capacidades destrutivas, Gapas são espécies sencientes, inteligentes e generosas por natureza, e não atacariam sem sentido. Eles se preocupam, Eles se preocupam profundamente com suas famílias e farão de tudo para ter seus filhos de volta. Embora o casal tenha causado severa destruição na civilização no Japão, foi por ter levado de volta o seu filho, ou seja, eles causaram aquilo tudo porque levaram o filho deles. Os Gapas são mais sensíveis aos sons do que os outros répteis conhecidos, e isso é um pouco abordado no filme. Vamos falar algumas curiosidades agora sobre os monstros. A história do filme foi parcialmente baseada em Gorgo, de 1961, com algumas semelhanças com os filmes da Mothra, Gamera e Daimajin. A natureza dos Gapas em relação à família é semelhante à das aves oceânicas, como os pinguins. A versão em inglês da capa do DVD mostra um monstro com aparência drasticamente diferente dos Gapas reais, enquanto este Gapa se encaixa parcialmente nas lendas dos Kappas, pelo menos na aparência geral, gente, desculpa o erro. A Tsuburaya Productions originalmente teve a ideia de um monstro pássaro espacial que protegeria a Terra em tempos de necessidade, chamado Bemula, ou o Bemula Birdman. Compartilha muitas características com o Gapa e causou rumores na sua venda para a Nikatsu Corporation. No entanto, esses rumores são provavelmente falsos, já que o design foi reciclado para outro monstro da Tsuburaya chamado Hydra. Assim, Hydra também tem uma semelhança com os Gapas, embora seja completamente emplumado.
O filme Gappa fez bastante sucesso na sua época de lançamento, lucrando até que bem para a Nikkatsu. Apesar de tudo, os Gappas são kaijus que praticamente quase ninguém conhece, e quando conhecem, acabam os subestimando, no caso achando que eles são fracos ou coisa do tipo. Mas mesmo assim, os Gappas são kaijus muito legais, com uma história legal e habilidades bem interessantes. Eles merecem sim serem vistos por todos os fãs de monstros gigantes. Recomendo a todos que assistam seu filme, pois ele é e sempre será um ótimo filme, com monstros legais, drama interessante e com uma trilha sonora muito legal. Eu tenho certeza que vocês irão gostar dos Gappas, os monstros tribianos.